Muito boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo? Estão ouvindo? Ah, tá desligado? O de vocês? Não, aqui sim. É que eu tenho a voz um pouco eloquente, eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo. Tá? Mas é um prazer enorme tê-los aqui. Na medida em que aqueles que se inscreveram não vieram, agora vai ingressando os demais para assistirem o tema dessa arena do início da tarde de quinta-feira, início dos nossos trabalhos. E é um prazer enorme que nós recebemos hoje aqui o diretor de massificados Auto e Frota da seguradora AXA, que vai abordar esse tema que é de suma importância para a grande maioria dos corretores de seguros, que eu creio que é o universo da carteira de seguros da grande maioria dos corretores. Então eu tenho certeza que todos vocês irão levar uma excelente mensagem da nossa parceira AXA, que recentemente aqui no Brasil iniciou com a distribuição do seu produto de frota, que a gente tem as melhores referências do mercado dos corretores de seguros que com ela também operam. Então, é um prazer e damos início então a essa tarde ao Clóvis Silva. Ricardo, obrigado. É um prazer estar aqui do seu lado. Primeiro, obrigado a todos por estar participando aqui com a gente. Prazer estar aqui do seu lado, Ricardo. A minha ideia aqui é passar um pouquinho para vocês do que a gente chama um pouco de combo do empresário, né? De que forma a gente pode prover seguros para os empresários, para as empresas de uma forma geral. E eu quero falar para vocês de 3 produtos em que a gente trabalha de uma forma bastante forte. Vou começar pelo Vida, depois a gente fala do Auto Frota, que é o nosso produto de frotas, e também do empresarial. São 3 produtos importantes no nosso portfólio. Meu nome é Clóvis, eu sou responsável pela área de massificados, Vida, frotas e também parcerias. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer muito a presença de todos e que a gente consiga eu consiga passar bastante informações para vocês, e depois a gente tem o stand, a gente pode trocar bastante ideias sobre os pontos que eu estou trazendo aqui, tá? Quero falar um pouco da AXA para vocês. Vou falar de uma forma muito rápida, mas nós somos uma seguradora francesa. A gente está entre as 5 maiores seguradoras do mundo, em mais de 50 países, 94 milhões de clientes, mais de 110 bilhões de euros, e com um rate maravilhoso e que mostra a nossa capacidade de pagamento não só no Brasil, mas ao redor do mundo, ok? Falar um pouco do Brasil. A gente está no Brasil, a gente está completando esse ano 10 anos no Brasil. A gente tem bastante orgulho disso, porque a gente começou praticamente com Greenfield, a gente começou tudo do zero. E foram 10 anos de muita história bacana, e a gente espera muito mais 10 e 10 anos aqui para frente, mas contando um pouco do Brasil, a gente tem 550 funcionários, a gente passa de 2 bi de produção esse ano, e com mais de 4 milhões de clientes na nossa carteira, e a gente tem uma capilaridade de atendimento no Brasil inteiro. Não sei se todos conhecem, mas em São Paulo a gente tem uma roda gigante, que é um ponto turístico hoje, chamada Roda Rico. A gente é patrocinador oficial dessa roda, além de ser a seguradora também dessa roda gigante, desse ponto turístico. A gente hoje patrocina e trabalha com essa roda porque a gente tem um conceito de oferecer produtos e serviços que vão do pequeno ao grandes riscos. E a melhor forma de tangibilizar isso é de fato fazer o seguro da roda gigante, que demonstra não só o tamanho dessa roda como um risco diferenciado, mas que a gente consegue segurar do pequeno ao grande risco. A gente também é patrocinador oficial do Liverpool, na Inglaterra. A gente tem uma história e uma forma de agir e pensar em relação aos conceitos, aos nossos valores, que são muito parecidos. Então, por isso que a gente tem hoje a nossa marca associada ao Liverpool. E
esse é o nosso valor, né? Esse é o nosso propósito, agir para o progresso humano, protegendo o que importa. E aí, a minha ideia é passar um pouco esse conceito para vocês e mostrar o quanto a gente está preparado para oferecer produtos e serviços para empresas, né? Por isso que selecionei aqui, vou começar falando do Vida, vou falar também do automóvel e vou falar também do empresarial. Para o produto Vida, eu acho bacana trazer um pouco a proposta de valor quando a gente fala dessa questão de oferecer produtos e serviços para empresas. A coisa mais importante dentro de uma empresa são os funcionários, é a vida. Então, eu quero trazer um pouco essa proposta de valor que traz muito e conversa muito com o nosso propósito, né, que é agir para o progresso humano, segurando o que realmente importa. Então, eu gosto sempre de dizer que o nosso seguro de vida, ele é um seguro sustentável. E antes até da gente entrar nesse valor, a gente está cada vez mais indo no seguro de vida para uma proposta de valor que ofereça serviços para que a pessoa possa usar em vida, né? Então, como é que a gente associa e amarra isso aos nossos valores e os nossos pilares? Então, eu costumo dizer que a gente é sustentável. A gente tem uma assistência eco. O que é assistência eco? Imagina que nós temos um funcionário de uma empresa que faleceu e que, no momento difícil, a família precisa doar ou tratar os bens que ficaram daquele ente querido. Então, essa assistência ajuda a fazer isso. Às vezes é uma situação delicada, uma situação difícil, um momento difícil para a pessoa, e a gente consegue dar destino para os bens que ficaram daquela pessoa, com a orientação da família, da forma correta e de uma forma sustentável. Além disso, a gente tem também uma consultoria ambiental. A pessoa não precisa morrer para ter direito a esse serviço. Você quer ter uma consultoria ambiental para uma ação específica ambiental dentro da sua empresa ou para aquele funcionário, essa assistência ajuda a fazer isso, né? Nós somos diversos e essa assistência é uma assistência que eu tenho um carinho muito grande, principalmente pela causa. Não é um fato, não é uma situação que deixa a gente numa situação confortável. Então, a nossa assistência Maria, ela é uma assistência que oferece amparo, toda a estrutura de amparo e psicológica para mulheres que estão sofrendo violências domésticas. Não precisa ser necessariamente o segurado, pode ser alguém da família do segurado que precisa de um amparo. Então, a gente poder levar esse tipo de serviço para a empresa e a empresa prover isso através do seguro de vida para os seus funcionários, ele é um benefício bastante importante. A gente é digital, a gente está investindo cada vez mais em ferramentas e faturamento digital para que seja um fluxo e um processo fluido, que vocês tenham autonomia de cotação e que vocês possam cada vez mais ter agilidade no processo de vocês. E a gente também é cultura e entretenimento. A gente tem um clube de vantagens, que pode ser oferecido para as empresas, que tem mais de 200 categorias de entretenimentos e descontos que a empresa pode usar através da contratação de seguro de vida. Por que cotar a AXA? Por que isso é importante para o corretor? A gente tem todas as nossas campanhas de viagem e esse produto ele é um produto que pontua de uma forma muito forte para isso. A gente tem participação em todos os eventos de mercados voltados para o seguro de vida e para os seguros empresariais, para o empresário de uma forma como um todo. A gente tem uma trilha de aprendizagem que é uma trilha disponível no portal do corretor, com todos os treinamentos em vídeo e que pode ser usado para a venda do seguro. E a gente também tem um atendimento diferenciado, seja ele pela nossa distribuição comercial ou mesmo os nossos pontos de atendimento ao cliente. Quando a gente pensa nisso no cliente, a gente tem coberturas e serviços completos. A gente tem preços competitivos, cada vez mais com autonomia de cotação e que você tem agilidade de apresentar esses preços. E a gente vem falando muito do nosso propósito, do nosso valor, e o cliente, em primeiro lugar, é um valor muito forte dentro da AXA. A gente investe muito, a gente tem áreas de atendimento ao cliente e a gente investe muito nessa parte porque a gente entende que esse é um dos principais valores da AXA. A gente está preparado... A
A gente tem produtos para empresas, então são vida em grupo, a gente está falando de vida em grupo aqui. E a gente está preparado do pequeno risco ao grandes riscos. Então a gente tem produto de capital global e o nosso Vida SME, que são de 5 a 500 vidas. Isso em portal, vocês conseguem cotar de uma forma ágil. E a gente também trabalha naquilo que a gente chama de vida corporate, que são classificadas acima de 500 vidas, que são contas que muitas vezes precisam mais de uma ação e de um conhecimento de cada conta, oferecendo coberturas ou atendimentos específicos para essas contas, né? O que a gente chama um pouco mais de tailor-made. Coberturas e assistências, elas são bastante completas. A minha ideia aqui não é ficar entrando em todas as coberturas, a gente ficar falando das coberturas, eu quero tornar isso leve, mas acho que é importante mostrar para vocês que a gente está preparado e que a gente tem um produto com coberturas completas e principalmente na parte de assistências, né? Então, a gente hoje vem trabalhando de uma forma muito forte para não ter somente assistências linkadas a um produto, mas ter um pool e um grupo de assistências que a gente pode usar entre produtos. Então é bastante importante mostrar para vocês, por exemplo, que no nosso seguro de vida você tem uma assistência residencial, que é muito diferente da assistência normal de vida. A gente tem todas as assistências que um produto de vida pede, mas a gente estende muito mais esses serviços, porque lembra aquilo que eu falei para vocês, a gente está cada vez mais criando serviços para que sejam usados em vida. Assistência PET, por exemplo, é um outro exemplo, né? Não sendo redundante, mas sendo redundante, é um outro exemplo. Então, cada vez mais a gente está focando em serviços que possam ser usados em vida. Pulou muito aqui. E não tem como a gente falar do produto sem falar de sinistro, né? Afinal de contas, esse é o nosso produto principal. Então, é importante dizer que a gente tem hoje uma área de sinistro 100% voltada e preparada para o vida. A gente fez em 2024 mais de 1.800 indenizações de morte ou do seguro de vida, com 1.463 famílias amparadas. E a gente faz esse atendimento em média 14 dias, mas 53% dos nossos atendimentos eles acontecem em até 5 dias. Essa diferença para a média de 14 dias é que muitas vezes a gente tem a questão das documentações e principalmente da indicação dos beneficiários, que muitas vezes a gente tem um tempo maior de regulação. Mas é importante dizer que mais de 50% dos nossos atendimentos eles acontecem em até 5 dias. E obviamente a maior parte dele morte. E a gente está cada vez mais incentivando os usos dos serviços, né? Então, a gente vê uma sexta natalidade ainda com uma frequência de uso muito baixa, mas de que forma a gente faz esses tipos de serviços chegarem nos RHs das empresas e que a gente possa fazer com que as empresas entendam que esses são benefícios que elas podem oferecer para os seus funcionários através do seguro de vida. Da parte... Desculpa, eu estou apertando aqui, está indo muito rápido. Da parte do seguro de vida eu terminei, vou entrar um pouquinho na parte de automóvel com vocês. Como a gente tem 1 hora, eu estou tentando cumprir o prazo aqui para a gente não se estender muito. Lembra que eu falei que o objetivo é que a gente ofereça produtos e atendimentos para empresas. Então, o Frota ele entra também como um produto importante para as empresas. Né, e que a gente está cada vez mais preparado para isso. Esse é um produto mais recente, é um produto que a gente lançou e a gente está no 2º ano dele, então a gente tem bastante carinho de falar desse produto, assim como todos. Ele é um produto preparado de 3 itens a frotas grandes, com um sistema e com um processo de venda 100% digital, que dá autonomia de aceitação e cotação. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque quando a gente foi montar esse produto, a gente fez esse produto com um grupo de corretores, a gente convidou um grupo de corretores para participar da criação desse produto com a gente. E a primeira coisa que os corretores me disseram, esse grupo de corretores me disseram, Clóvis, por favor, não me peça um monte de informações para depois que eu preencha as informações, vocês recusarem a frota no final e eu preenchi todas as informações. Então, a gente tem um sistema hoje que você colocando o CNPJ, a gente faz todo o processo de aceitação de forma digital, usando dados externos, e você colocando o CNPJ, com o CNPJ eu dou a aceitação do produto para você, daquele risco para você, ou a recusa.
Então, a partir do CNPJ, se eu vou recusar um risco para vocês, só com o CNPJ eu já digo se eu aceito ou se eu recuso. A partir do momento que passou dessa primeira tela com a aceitação do CNPJ, a gente vai para a segunda tela e o que a gente pede para vocês é a placa do carro. Preencheu a placa do carro, e você pode fazer isso com download, somente com a placa. Se você tiver uma lista da placa, você consegue subir isso na ferramenta de uma forma automática, principalmente para frotas que são maiores. E aí, a partir disso, o sistema preenche automaticamente, marca modelo, ano, chassi, e você só coloca as coberturas que você precisa. Então, é um sistema que ele faz todo o processo de aceitação de forma digital e só te deixando ir para a próxima etapa a partir do momento que a gente aceitou o risco. A gente pode ter recusas no final, quando isso vai para a área de subscrição, para os casos que vão para a área de subscrição, mas não necessariamente pela atividade da empresa, por outras questões, os outros fatores que podem ser questionados. Mas toda a parte de triagem ela é feita a partir do CNPJ. A gente também decidiu que esse produto ele é um produto modular, que você consegue, de uma maneira muito simples, selecionar a forma que você quer ser atendido, seja ele por oficinas ou peça, tipo de peças e oficinas, e que tem diferença de preço, e a gente também classifica isso por modelo e marca para que direcione vocês para o melhor atendimento. E aí, a partir disso, você tem os serviços e você pode escolher as coberturas e serviços da forma que melhor condiz para aquele risco. Afinal de contas, são vocês que conhecem os riscos, então, se a gente cria opções, vocês podem criar a policy, mesmo que seja num pequeno risco, de forma bastante direcionada para o cliente. A gente também está bem preparado na parte de atendimento de sinistros. A gente tem 899 oficinas credenciadas no Brasil. Então, a gente tem um critério de atendimento no Brasil inteiro. É um produto que pode ser oferecido em 10 vezes sem juros, em que tanto os serviços e as coberturas eles podem ser modulados para cada apólice. Eu vou trazer alguns diferenciais que a gente acha importante e que também veio muito com a ajuda desse grupo de corretores. A AXA vem investindo cada vez mais no que a gente chama de AXA Verde, é o nosso propósito, é a nossa forma de pensar. Então, a gente vem investindo muito para ter cada vez mais o que a gente chama e passa a chamar cada vez mais de apólice verde. Então, de que forma a gente pode contribuir para o ecossistema e para o desenvolvimento do nosso planeta, melhorando a qualidade através da sustentabilidade. Então a gente tem um produto 100% voltado para carro elétrico, não só na precificação, mas na forma que a gente trabalha com esse risco. E a gente é a primeira companhia em frotas a oferecer cobertura de dano elétrico para carro elétrico plug-in. Você pode contratar essa cobertura. Se você está com o carro conectado na rede elétrica para carregar a bateria e você tem oscilação e tensão de energia que prejudica esse carro ou a bateria desse carro, essa cobertura existe para isso. Além disso, a gente também oferece um seguro que a gente oferece a extensão da responsabilidade civil, onde a gente chama carinhosamente de uma cobertura mobilidade. Então imagina que vocês têm uma empresa onde o funcionário está fazendo uma viagem a trabalho e que, em vez de usar o carro da empresa, ele é funcionário, né, ele é registrado, é funcionário, ele está a trabalho, em vez de usar o carro da empresa, ele aluga um carro no destino porque ele vai fazer um trabalho naquela região. A responsabilidade civil da frota, ela é transferida para esse carro através desse motorista e a gente passa a dar cobertura nas mesmas condições da apólice. Isso funciona para carro de passeio, picape leve e picape pesada. Não funciona para caminhão, é direcionado para carro de passeio. Porque o objetivo é sempre a gente proteger a responsabilidade civil dessa empresa. Tá? E, estando a trabalho, existe uma responsabilidade civil dessa empresa. A gente é a única companhia a oferecer isso no mercado. E a gente tem um pacote de assistências bastante completo. E a gente tem um diferencial em assistência aqui que é bem importante. Eu não preciso nem dizer para vocês o quanto a assistência tem se tornado cada vez mais caro e um desafio no seguro de frotas. E a gente vem investindo muito e investiu bastante no lançamento do produto para que a gente crie diferenciais. Então, você pode contratar tanto assistência por veículo, quanto você pode contratar assistência
para a pólice. Então imagina assim, imagina que você tem uma frota 50 itens, 20 itens ou 200 itens. Em vez de contratar uma assistência por carro, você pode contratar assistência para a pólice e a gente oferece uma quantidade de assistências que podem ser usadas para aquela pólice. Se essas assistências forem usadas antes do final de vigência, você pode pedir um endosso e a gente inclui mais assistências nessa pólice. E mais que isso, mesmo nesse tipo de assistência, você pode escolher qual é o tipo de atendimento que você quer por carro, porque muitas vezes você não quer o mesmo atendimento para cada tipo de carro que você tem na frota. Então, a gente tem o plano básico, o plano plus, a gente tem uma gama completa de carros reservas e também de vidros e acessórios, que são também serviços que são amparados para aqueles casos em que o acidente ficou abaixo da frequência. Acho que um ponto importante aqui, apesar de ter duas assistências, a gente quis criar um serviço que fosse simples de entender. A diferenciação da assistência básica e assistência plus é somente a quantidade de utilizações. Para plus são 3 utilizações por vigência, e para básica é 1, e para sinistro não tem limitação. E os serviços são sempre todos iguais, porque a gente quer cada vez mais tornar isso simples para venda, né? Eu falei já um pouco do sistema de cotação para vocês no começo. Ele é um sistema 100% digital e que dá autonomia de cotação da pequena à grande frotas. E para aqueles casos em que vocês querem negociar preço, pelo próprio sistema você consegue solicitar um repique. Isso vai direto para a nossa área de subscrição de frotas, onde a gente consegue estudar um preço diferente daquele que saiu na ponta para vocês do sistema. Então a gente também está preparado para fazer toda a negociação da frota com vocês, desde a pequena à grande frota. Eu tenho uma área, uma estrutura voltada para automóvel, que conhece esse risco e que pode cada vez mais ajudar vocês nisso, ok? Outro ponto que é importante, a gente preparou muito esse produto em coberturas para que ele permita ter a policies tailor-made. Então, se vocês querem de fato montar desenhos para riscos que são maiores ou que justifiquem, onde você quer oferecer coberturas como, por exemplo, uma POS para roubo e furto, isso é possível hoje, a gente faz isso em apólice. E mesmo apólices grandes que justifiquem com gatilho, stop loss ou segundo risco, a gente está preparado para fazer isso sistemicamente. E o mais importante, a gente acredita tanto nesse produto que a gente lançou o produto com renovação em endosso. A gente sabe que endosso é sempre um serviço bastante importante para o corretor. Só como estatística, mais ou menos 30% da carteira tem endosso. Então é importante que vocês saibam que vocês têm autonomia de cotação de endosso na ponta. Esse foi o Frota, eu estou tentando ir rápido aqui para trazer. E agora eu quero falar um pouco para vocês de um produto que é um carro-chefe da companhia. A gente é bastante reconhecido por isso, que é o nosso produto empresarial, e que permite, que vem permitindo a gente crescer de uma forma bastante grande, e que a gente vem investindo bastante de uma forma direta e digital também. Todos os produtos que eu tenho na minha área, eles são digitais e eles permitem autonomia de cotação. O empresarial ele não é diferente. A gente está falando aqui de riscos empresariais, com LMGA até 50 milhões e VR de 100 milhões por local. Voltado para... Desculpa, pessoal, está passando rápido aqui. Voltado para serviço, comércio e indústria. A gente está preparado para os 3 segmentos e a gente consegue, inclusive, emitir atividades diferentes na mesma apólice. Porque a gente sabe que existem empresas que têm indústria e comércio na mesma atividade. Então a gente consegue fazer isso na mesma apólice, né? E é um produto que a gente dá bastante flexibilidade de cotação. Ele tem muitas coberturas disponíveis. O nosso sistema, eles dão os limites de aceitação nas telas para vocês. Então vocês conseguem ver até que limite a gente vai para cada cobertura. Isso varia muito de atividade também. Mas se mesmo assim você quer solicitar um valor que está acima do nosso limite, a ferramenta permite você fazer isso e direciona de forma automática para a área de subscrição. E a gente consegue também fazer todo o processo de análise e devolver isso de uma forma muito rápida via sistema para vocês. O que a gente tem de diferencial que eu acho importante trazer? Primeiro, nosso jardim e paisagismo, ele
ele é parte integrante do seguro. A gente cobre isso a partir do momento que você tem o seguro. A gente está tentando cada vez mais facilitar o processo de contratação. Então, tudo aquilo que a gente chama de danos decorrentes de vazamento, como sprinklers, vazamento de tanques e tubulações, a gente juntou numa cobertura só. A partir do momento que você contratou essa cobertura, você está amparado com todos esses danos decorrentes de vazamento, o que facilita o processo e dá mais tranquilidade na contratação. E a gente tem todas as coberturas, a gente é bastante diferenciado em RC, a gente tem todas as coberturas de RC, inclusive com algumas voltadas para segmentos específicos, como é o caso de RC cabeleireiro, o estabelecimento de ensino, inclusive em estabelecimento de ensino e o clubes, agremiações e associações, a gente também tem o uso e conservação dentro da própria cobertura. A gente tem todos os serviços de assistência, como eu falei para vocês, a gente está cada vez mais investindo nesse processo de serviços. Como eu expliquei, a gente tem o combo de assistência, a gente consegue cada vez mais trabalhar com esse combo, colocando serviços nas apólices, e para o empresarial não é diferente. A gente também tem básico e plus, com todos os serviços e detalhes que depois a gente pode passar de uma forma um pouco mais completa para vocês, tá? E a gente vem investindo cada vez mais. A gente tem um produto chamado Empresa Slim. E a gente tem se desafiado cada vez mais de que forma a gente pode vender o produto empresarial de uma forma mais simples. Com uma quantidade menor de perguntas e que tenha um processo de cotação rápido. E que você consiga fazer esse processo de cotação com a menor quantidade de informações possíveis. Esse é um produto voltado para comércio e serviço, com riscos até 2 milhões de limite, onde, de uma forma muito simples, a gente classifica as atividades por bebidas e alimentações, beleza e bem-estar, escritórios, moda, pet e consultório. E aí, a partir disso, numa régua, você consegue escolher a importância segurada, que vai de 50 mil a 2 milhões de reais. Você não precisa ter CNPJ da empresa, ou CPF, para casos em que a gente permite CPF para ter a cotação, porque você quer dar um cálculo rápido. E a partir do momento que você escolheu uma dessas atividades, por exemplo, bebidas e alimentações, bar e botequim, você escolheu a importância segurada, colocou ali qual é a sua margem de trabalho como corretor, apertou um botão, ele traz 2 pacotes de cotação de uma forma muito simples, com coberturas direcionadas para cada tipo de atividade, incluindo coberturas de responsabilidade civil e todas aquelas coberturas que são necessárias para cada uma das atividades, inclusive aquelas que são específicas. E se você quiser emitir a policy, você aperta um botão, escolhe uma das opções, plano A ou plano B, aperta o botão, coloca o CNPJ da empresa, a gente faz todo o processo de aceitação, você aperta o botão emite e já sai com o boleto e entrega o boleto para o cliente. É uma forma simples de venda do seguro empresarial, que a gente vem investindo bastante e que também é uma ferramenta que serve para a gente pensar em nichos específicos. Então, se vocês têm algum nicho específico que vocês queiram explorar e que tenha volume, a gente está preparado para criar esse tipo de combo e ferramenta, facilitando a venda do produto empresarial. Como eu disse, é uma forma muito simples. Ela é responsiva, você consegue fazer isso pelo celular, e é uma forma de ter com praticamente 3 cliques um preço de seguro para o seu cliente. Amarrando tudo isso, a gente tem descontos em que a gente pode cadastrar e oferecer nas ferramentas para os 3 produtos. A gente tem sistemas cada vez mais ágeis. O produto empresarial ele vai até 40 de comissão e você escolhe qual é o tipo de comissão que você quer trabalhar. E na parte de atendimento de sinistro, a gente tem Fast Track, que são aqueles sinistros mais simples em que a gente regula de uma forma muito simples, ágil e fácil, mostrando cada vez mais, entregando cada vez mais o nosso propósito e aquilo que eu falei para vocês no começo, que é agir para a evolução humana, agir para de fato recompor quando a gente tem um cliente que está tendo perdas. Essa é a minha apresentação, eu queria agradecer vocês de coração
Muito obrigado pela atenção de vocês e eu estou à disposição no stand caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou vocês queiram conversar mais comigo, tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Queria agradecer a presença, o prestígio de todos vocês nessa arena em que tivemos aqui a condução do diretor da AXA Seguros, Clóvis Silva, e que nos deu aqui nos inundou aqui de informações, né, que são, acredito, de muita importância para a rotina, para o dia a dia do corretor de seguros. A gente viu que é uma seguradora que, além de ser top líder mundial, ela está muito bem preparada e preocupada em oferecer produtos de elevada qualidade para o mercado e, consequentemente, para o corretor de seguros entregar para os seus clientes. E agradecendo, Clóvis, a tua participação, em nome aqui do Brasilsul, eu queria te entregar aqui uma lembrança para levar junto contigo, né, que é o símbolo do Rio Grande do Sul, que é o laçador. Ele está aqui dentro e vamos tirar aqui para... Por favor, obrigado. É o laçador, que é uma lembrança aqui do nosso Brasilsul para os nossos palestrantes. Espero que tu leve aí, né, e guarde de lembrança aqui do Rio Grande do Sul. Tá bem? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção de vocês. É um prazer estar aqui com você. É um prazer imenso. Você sabe o quanto a gente já trabalha juntos há muito tempo, eu te conheço há muito tempo. Aprendo muito com você. Tá bom. Queria agradecer aqui pelo carinho e a atenção de todos vocês. De coração, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos.